Bom, rapaziada, vocês estão pedindo aí, pediram pra caramba hoje, e eu vou reagir a essa suposta inteligência artificial do Baraka aí. Mas antes, deixa eu falar uma coisa aqui, que ela é muito importante, tá? A rivalidade do nosso futebol, né, do futebol paraense, a rivalidade da dupla Repar, ela sempre foi muito boa. E ela sobreviveu ao nosso futebol por muito tempo. Muitas vezes, né, principalmente para o clube do Remo, que atravessou um momento ruim, ali no início dos anos 2010 até 2015, o Remo ele sobrevivia muito da rivalidade, dos clássicos, que ele dava a vida para ganhar, ganhou alguns, venceu alguns, né? Sobre um rival que estava melhor que o clube do Remo, mas que fechava os olhos para os seus problemas também. A Mucura, até 2013, eu lembro até de uma entrevista do Rafael Poti, não, como é o nome? Thiago Potiguar, isso, Thiago Potiguar que jogou no Remo. Ele disse que a situação interna de estrutura da Mucura era precária. O Thiago Potiguar, que jogou no Potiguar, para você ter uma ideia. Não era um cara que vinha da Série A, era um cara que estava ali, que a Mucura achou, contratou, jogou bem inclusive, contribuiu para o acesso em 2012 da Mucura. Em 2012 a Mucura subiu, 2013 caiu de novo, 2014 subiu. Bom, o clube do Remo, ele acabou sobrevivendo dessa rivalidade com a Mucura. De ganhar da Mucura, tava bom. Recentemente, o Abner Luiz teve umas palavras infelizes, que ele disse que o torcedor do clube do Remo só queria duas coisas: encher o estádio e ganhar da Mucura. Não. Nossa mentalidade mudou há muito tempo, Abner Luiz. É que você torce muito pro Flamengo. Você é muito flamenguista, você não é tão remista quanto deveria ser. Quando você largar o Flamengo de mão e começar a olhar para o Remo como um torcedor mesmo, você vai entender que essa rivalidade contra a Mucura, ela ficou em segundo plano. Ela não foi abandonada. Nossa rivalidade com o nosso rival nunca vai ser abandonada, porque isso sustenta o nosso futebol também. Mas quando o Remo ele entendeu que o nosso rival tinha que ficar em segundo plano e a gente focar na nossa reestruturação, as coisas de uma certa maneira começou a melhorar para o clube do Remo. E em 2019, 2018, 2019, o Remo começou a entender isso. Eu acho que aquele susto de quase voltar para a Série D em 2018 acendeu muitas coisas dentro do clube do Remo. Que a prioridade era justamente pagar as contas ali, manter as contas em dia, para justamente ter o que cobrar dos jogadores. E o Remo fez isso. Desde então, o Remo não atrasa salário, o Remo paga em dia, o Remo busca sempre pagar as suas dívidas que ainda existem. O Remo ele zerou a dívida trabalhista, mas a dívida tributária ainda existe, né? Então, a gente sabe que o Remo ainda tem problemas financeiros, mas não como os da Mucura. E eu vi recentemente um mucurento, né? Um mucurento nas redes sociais falando que esse acesso do Remo pode ser bom para a Mucura. Seria bom para a Mucura se o pensamento deles não fosse só ganhar do Remo. O pensamento hoje do Mucurento não é de reestruturação, não é de buscar ser um time melhor. O Mucurento, ele acabou embarcando numa vida fantasiosa que ele criou da cabeça dele. Que muitos, inclusive jornalistas e pessoas lá dentro da Mucura, como Alberto Maia, vendeu para os caras que a Mucura era um time rico. E nunca foi. Conseguiu uma certa estabilidade, mas voltou a ser o que era. E agora, se o clube do Remo subir para a Série A, o que você acha que vai acontecer com a Mucura? Eles vão entender que eles estão na Série C, vão montar um time operário, um time que vai dar para eles pagarem as contas em dia, vai dar para eles manterem o time, pelo menos para que eles possam fazer uma Série C tranquila. E aí, pagando as dívidas que eles têm, que são muitas, inclusive adiantaram várias cotas, né? Ou vocês acham que eles vão tentar contratar um time cheio de medalhão, como Thiago Zelenos, como Rosses da vida, que vão contribuir pouco tecnicamente para o time, mas financeiramente vão sugar bastante para poder tentar competir com o Remo? Porque é o seguinte, gente, a diferença que o clube do Remo vai ter para a Mucura no ano que vem vai ser uma diferença nunca vista no futebol paraense. Nem quando o Remo estava na Série D e a Mucura na Série B, essa diferença era tão evidente. E ano que vem, se o Remo subir para a Série A, vai ser. A Série A não é a mesma coisa que era há 10 anos atrás. Hoje a Série A
ela tem um nível muito alto. Quando você sobe para a Série A, você fica num patamar elevado. O Remo, ano que vem, subindo para a Série A, ele vai ser favorito em todos os campeonatos. E a Mucura tem que entender isso. O Mucureto tem que entender isso. Mas você acha que vai acontecer isso? Sabe o que vai acontecer? Vão tentar montar um time para competir com o Remo, para tentar apaziguar um pouco o ego desse torcedor que não entende que a situação financeira do clube ela é delicada. A Mucura precisa de dinheiro para pagar um transfer ban, gente. Para você ter uma ideia. Mas os caras estão preocupados com o Remo na Série A. O Remo está seguindo a vida dele. O Remo deixou um pouco esse rival que só puxava ele para baixo de lado e estava seguindo o caminho dele. Já a Mucura, eu não sei se ela vai conseguir isso. Só que tem muito mucurento que não cai na real. E eu tô falando isso aqui, não é para torcedores como o Baraca, lunáticos, não. Eu tô falando aqui para aqueles torcedores que são conscientes, que entendem que a situação no ano que vem não vai ser fácil, não vai ser boa. Se esse ano o Bicolor viveu uma situação horrível, provavelmente ano que vem também viverá, tá? Fique exposto, isso aqui é a minha opinião, tá? Eu não tô falando aqui com clubismo não, tá? Tô falando a verdadeira realidade. Vamos agora reagir ao vídeo do Baraca, tá? Bom, meus amigos, estamos aqui, né? Eu já cortei um pouco a parte aí do vídeo, senão ficaria muito grande. Só a parte aqui que ele faz da inteligência, né, dele, artificial, aqui que vocês tanto falaram aí, né? Vamos ver aqui qual atrocidade foi que ele falou nesse vídeo, vamos lá. Falar aqui das 4 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B com a inteligência artificial. Ela vai simular essas 4 próximas rodadas, né, do Campeonato Brasileiro. Bom, segundo o Baraca, a inteligência artificial dele vai simular os próximos 4 jogos do Campeonato Brasileiro. As 4 rodadas, na verdade, né? 4 jogos não, 4 rodadas. Os próximos 40 jogos, para ser exato, tá? Vamos ver aqui. Em primeiro está o Curitiba, Chapecoense, Remo e Goiás. Repita de novo, Baraca. Repita de novo. Tão bonito quando você fala que o Remo tá no G4, é tão bonito. Em primeiro está o Curitiba, Chapecoense, Remo e Goiás. Na zona do rebaixamento. Botafogo, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu são os times que estão na zona do rebaixamento. Chega, eu fico ereto, moleque, quando ele fala que o Remo tá na série. Você, remista, você não fica ereto quando o Remo você olha pra tabela e vê o Remo no G4, né? A 3 pontos da liderança, faltando 4 rodadas. Ver o Remo, se não te dá uma alegria, uma agonia pra você, pra chegar logo o final de semana pra gente ver o Remo jogar? Pois é, vamos lá. E a gente vai simular, quer dizer, a inteligência artificial vai simular esses jogos. Eu vou trazer o resultado para você daqui a pouco. E daqui a pouco vou trazer para vocês como a inteligência artificial simulou. Beleza? Então vamos lá. Galera, tá aqui simulado a 35ª rodada. Ficou assim, Curitiba 2-1. O Remo caiu para a 4ª, a Mucura empatou. Teoricamente, nessa simulação dele aqui, a Mucura foi rebaixada. Tá rebaixada já, mas foi rebaixada matematicamente, né? O Curitiba ganhou de 2-1 CRB. É aceitável. O Avaí perdeu em casa para o Atlético. O Amazonas ganhou do Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá vai ganhar esse jogo aqui. Ferroviário empatou com o Criciúma, tá? O Goiás ganhou do CAP. Eu não acho que vai ser todo esse placar aqui. Ainda acho que o CAP é favorito para esse jogo. O Remo empatou com o Chapecoense. É um resultado que não é. Eu não vou dizer que isso aqui é lunatidez do Baraca, não, tá? Então, CRB, Atlético Goianiense 1, Paysandu 1, Avaí 0, Atlético 1, Amazonas 2-0 em Cuiabá, Ferroviária 0, Criciúma 2, Goiás 3, Atlético Paranaense 1, Remo 1, Chapecoense 1, Operário 2, Vila Nova 0, América Mineiro 2, Novo Horizontino 0, Volta Redonda 2, Botafogo também 2. Ficou assim a classificação da 35ª rodada. Curitiba 63, conseguindo acesso, Chapecoense 58, Goiás 58, Remo 58, Criciúma 57, Novo Horizontino ficou com seus 55 pontos e o Atlético Paranaense. De acordo com a simulação do Baraca, o Remo perderia uma posição e ficaria a 1 ponto de sair do G4, né? E a Chapecoense, todo mundo ficaria com 58, né? Ficou com seus 53. Já na zona do rebaixamento, com esse resultado, com a vitória do Atlético, o Paysandu foi matematicamente
rebaixado. Ainda tem a Ferroviária com 39, mas ainda falta 3 rodadas, um pontinho ali já rebaixaria o time do Paysandu. Então ficou Botafogo com 36, Volta Redonda Vou 35, passar aqui um pouquinho aqui inteligência agora. Vai. artificial. Vamos ver os jogos, como ficou, né? Vamos primeiro Tá. ver os jogos aqui. Atlético Paranaense 3-0 No Volta Redonda. no Volta Redonda. Normal. Cuiabá 1, Goiás 2. Chapecoense 0, América Rapaz, se Mineiro o Cuiabá 2. ganhar CRB fora, 1, o Operário Goiás 1. não ganha lá dentro. Novo Horizontino 1, Remo 0. Vila Nova 0, Avaí O 0. Remo Paysandu perderia 2 a pro 1 Novo no Horizontino Coxa. aqui. Criciúma 2, Atlético Goianiense 2. Atlético 2, Ferroviária 1. Botafogo de São Paulo 0, Amazonas 1. Vamos ver a classificação. Curitiba 63, Goiás 61, Chapecoense 50. Segundo a simulação do Baraca, né? O Goiás somaria 6 pontos nesses 2 jogos aí, né? E já encostaria no Coritiba. A Chapecoense aqui cairia para terceiro, o Criciúma assumiria a 4ª colocação e o Clube do Remo cairia para 5º, né? 58, Criciúma 58, Remo Na teoria 58, do Baraca, Novo Horizontino 50. aliás, da inteligência artificial do Baraca, é que o Clube do Remo ele perderia, né, a vaga aqui. Vamos passar mais um pouquinho aqui, né? Que ele tá agora aqui. Vamos lá. 37ª rodada, né? Vamos lá. Atlético 1, Atlético Goianiense 2-0 no Operário, Avaí 1, Remo 1, CRB 1. Que inteligência é essa artificial dele? Que o Remo empata com o Avaí fora de casa, o Avaí não querendo mais nada, mano. Você tem um jogo que eu acredito que o Remo vai ganhar, é esse aqui, cara. Sabe por que o Remo vai ganhar esse jogo? Porque o Avaí já não vai estar brigando por nada, os caras vão estar em fim de festa e não vão dar a vida para que seus rivais, tanto Criciúma e Chapecoense, se deem bem, pô. Não vão fazer isso. Eles não vão dar a vida para ganhar do Remo. E o Remo, com muito esforço, empata esse jogo com muito esforço. Porque se o Remo jogar o que vem jogando, o Remo ganha lá, pô. Mas a inteligência artificial do Baraca, o Remo empata. Inacreditável, né, cara? É inacreditável. Vila Nova também 1. Ferroviária 0, Atlético Paranaense 1, Goiás 2-0 no Novo Horizontino, Paysandu 3-1 no Amazonas, Criciúma 2-0 no Botafogo, América Mineiro e Cuiabá 2-2, Volta Redonda 1, Chapecoense 0. Então vamos para a classificação. Como Na cabeça dele, a Mucura... Na cabeça dele não, né? Na inteligência artificial dele, a Mucura vai ganhar de 3-1 do Amazonas. ficou do Campeonato Brasileiro da 37ª rodada. Na inteligência artificial dele, a Mucura vai somar mais pontos que o Remo. Porque o Remo até agora somou 2 pontos. E a Mucura somou 4. Tivemos, está aqui o Coritiba com 64, Goiás também 64, Criciúma em terceiro com 61, Atlético Paranaense 59, Remo também 59, em sexto a Chapecoense com 58 e o Novo Horizontino com 58. Vai ficar para a última rodada. Na zona de rebaixamento, Amazonas. Ninguém quer saber de zona de rebaixamento aqui não, Baraca. Última rodada, né? Vamos ver, é a 38ª rodada. Essa aqui é a última rodada e é a mais polêmica, né? Segundo a inteligência artificial do Baraca. Como assim, Wayne? Mais polêmica. Segundo a última rodada inteligência do Campeonato artificial do Brasileiro Baraca, da o CAP vai Série empatar em B. casa com o América. Vamos aos jogos. Vamos lá, né? O CAP vai empatar em casa com o América. O Cuiabá perde pro Criciúma, totalmente plausível. A Chapecoense empata em casa com o Atlético Goianiense. O Amazonas empata em casa com o Coritiba, um resultado totalmente possível, né? Aí o Novo Horizontino empata em casa com o CRB. O Vila Nova empata com o Volta Redonda. O Remo perde em casa pro Goiás. Aqui é o mais polêmico. Falando sério mesmo, gente, vocês acham mesmo que que isso foi inteligência artificial baseado no desempenho do Remo, na tabela do Remo? Ou não foi assim uma coisa da cabeça dele? Porque olha aqui, ó, a Mucura, segundo ele, empata fora de casa com o Atlético. A Mucura morta, não brigando por nada. Empata em casa com o Atlético. O Botafogo ganha do Avaí.
Não, mas o Avaí vai empatar com o Remo. O Avaí vai se matar pra empatar com o Remo pra salvar os seus rivais. O Operário empata com a. Ele tá desesperado. O Baraca tá desesperado. A Mucura, olha só, o Lanterna, o pior time do campeonato, o pior disparado, vai somar 7 pontos e o Remo vai somar 2. É isso mesmo que você ouviu. O pior time do campeonato vai somar 7 pontos, Mucura, que não briga mais por nada, vai ser rebaixado agora, nesse final de semana. Vai ser rebaixado. Eles vão somar 7 pontos. Não ganharam de ninguém, agora eles vão começar a ganhar de todo mundo. E o Remo vai somar 2 pontos. Tu é um brincante, Baraca. Tu é um brincante, cara. Não vou nem terminar de ver esse vídeo aqui. Eu não vou nem terminar. Não vou nem terminar. Se isso aqui é inteligência artificial, eu quero saber da burrice artificial. Porque se a inteligência artificial consegue ver isso aqui, e eu não tô falando de clubismo, não. Eu não tô falando. Porque inteligência artificial nenhuma colocaria o Remo perdendo pro Goiás em casa. Pro Novo Horizontino, tudo bem. Empate com a Chape, tudo bem. Agora, empate com o Amazonas, com o Avaí, e derrota pro Goiás em casa, meu amigo, não vai acontecer. E segundo aqui, deixa eu só colocar aqui a tabela aqui, que eu até imagino. O Goiás vai ser campeão, gente. O Goiás jogando um futebol horroroso, futebol ajudado por arbitragem, que ele só ganhou porque foi ajudado pela arbitragem, vai ser campeão. E o Coritiba com a tabela mais beijo pro céu, não. O Coritiba vai ser o vice-campeão. Ah, para, Baraca. Baraca, por favor, né? Por favor, né, Baraca? Nem tu acreditou nisso aqui, cara. O Remo terminando na 6ª posição. É inacreditável, cara. O Remo pode até perder esse acesso. Mas perder pro Goiás em casa na última rodada? Duvido. Ele pode perder pro Goiás. Sim. Mas em caso de talvez já ter o acesso garantido. Mas se o Remo precisar do acesso contra o Goiás em Belém, espero o que eu estou dizendo para vocês, mano. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Mas deixa ele, pelo menos, criar uma esperança, né, de que o Remo não vai subir. Isso aqui é inteligência artificial, tá bom. Tá. E o meu pai é uma geladeira de Freeze Brastemp de 300 portas. Tamo junto, rapaziada.